Tinha 4 tipos de grupos de pessoas que cada um escolhia o seu teólogo, o seu pastor. O primeiro ponto era divisão na igreja. Eles dividiram toda a igreja. Esse 4 grupos formaram em torno de personalidades próprias. Vocês são de Apolo? Sim. Então vamos fazer assim, dentro da mesma igreja. É como vocês estão hoje dentro da igreja sem mácula, não é? Aí tem um grupinho de pessoas que fala assim: não, ele tirou o dízimo. Não, nós vamos voltar essa prática aí, está errado. Tem que ser dizimista fiel para Deus nos salvar. Outro grupinho fala assim: não, peraí, ele está pregando sua palavra. Não, temos que botar a campanha aí também no meio, porque senão está uma igreja fria. Temos que avivar essa igreja. Temos que se fazer de louco para conquistar os loucos. Aí outro grupinho fala assim: não, peraí, mas não é dessa maneira, eles estão fazendo tudo de errado. Vamos estabelecer o nosso próprio culto e o nosso próprio concerto. Para você ver, no primeiro capítulo, já Paulo começa a falar: eu vos tratei com uma comida forte, agora eu vou ter que tratar vocês com leite? Eu vou ter que voltar desde o início, meu Deus. E o evangelho de Cristo que foi pregado desde o princípio, que o povo não tem guardado a verdade. Acontece no dia de hoje, não é? Tem muita gente que é levado por todo vento de doutrina, por toda a palavra ociosa, por toda a pregação fictícia, ilusionária, que mostra o homem sendo o centro de tudo. Como a gente sempre fala, Cristo é o centro e o cabeça da igreja. Nós somos membros do mesmo corpo, unidos em perfeita união. É isso que a palavra de Deus fala. Mas como a igreja de Corinto estava dividida, eles não conseguiriam enxergar essa parte. Isso que eu estou falando está em 1 Coríntios 3:4. Deixa marcado lá 2 Coríntios 6:1. Vai para 1 Coríntios 3:4. Capítulo 3, nós vamos falar desde o primeiro. Nós vamos passear pela Bíblia. Ah, pastor, eu não estou com paciência para ouvir, Então, aproveita que dá tempo para ir para casa, 1 Coríntios capítulo 3 é o primeiro grupo de pessoas de divisão dentro da igreja que nós vamos falar. 1 Coríntios 3, todos acharam? O título diz assim: o espírito mundano causa o quê? Dissensões nas igrejas. Aí Paulo fala assim: eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não são porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizem eu sou de Paulo, e eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministro pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento? Quem? Deus deu o crescimento. O grupinho de pessoa, Paulo falava assim: vocês estão muito carnais. Eu vos tratei com leite, não com manjar. Tão poucos não podeis, e muito menos agora. Se antes vocês não podiam receber uma palavra forte, imagina agora. Se antes vocês não estavam aptos para o evangelho pleno, o evangelho que rasga o coração do homem e faz o homem entender que nada que provém de dentro dele pode criar frutos dignos de arrependimento. Nada que provém dentro da gente, porque Deus mesmo falou no livro de Gênesis: porque eu me arrependi de ter feito o homem. Deus se arrependeu. Mas por que Deus se arrependeu de ter feito eu e você? Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a maldade do nosso coração era constante. A nossa maldade é constante, não é por um pouco de tempo. Não é porque você está na igreja hoje aqui que você é uma pessoa boa, não é? É constante a maldade do nosso coração. Não é porque eu estou nesse altar pregando a palavra de Deus que vai mostrar que eu sou uma pessoa boa. A Bíblia diz que a maldade é constante. Paulo disse: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer está diante dos meus olhos. O homem já nasce prevaricado, o homem já nasce
pecando diariamente desde criança. Como eu sempre falo, pega uma criança inocente, ela tem inveja do brinquedinho do outro amigo, ela quer ser mais que o outro amigo, é ou não é? Mas é uma criança, é inocente, mas o pecado já jaz à porta, o pecado já bate dentro dessa criança, mesmo ela sendo inocente. Davi mesmo disse: em pecado me concedeu minha mãe. Eu nasci em pecado. Davi mesmo falou isso. Ou seja, todos já nascem cheios de iniquidade, todos já nascem prevaricando, todos. Por isso que eu volto a frisar: a graça irresistível de Cristo salvou miseráveis como a gente. Por isso que Paulo se deteve. Por isso que muitas das vezes, se você olhar a passagem, quando Paulo fala: olha, entre todos os pecadores eu sou o principal, miserável homem que sou. Paulo se mostrava miserável diante de Deus, mas foi o maior discípulo da história, é ou não é? Foi o maior apóstolo. Paulo falava que era o maior pecador entre todos, mas foi o que mais estabeleceu a igreja. Quem somos a gente? Nós não somos ninguém. Por que queremos ser mais que os outros quando somos meros pecadores? Quando olhamos para a nossa vida, quando olhamos para os nossos status espirituais, nós vimos que nós não somos nada. Nós vimos que nós entregamos a Deus um culto fictício, um culto momentâneo. É só aquela oração de momento. Como eu estava falando na quinta-feira, tem gente que já levou ao pé da letra. Trabalhou, acordou de manhã, trabalhou, chegou em casa, tomou o café, tomou o chazinho, depois ora e vai dormir. É o único momento que ela ora, é antes de dormir. Que coisa é essa, meu Deus? Isso aí é ridículo para um verdadeiro cristão. Isso aí é ridículo para uma pessoa que se diz ser cristão. Orar só antes de dormir. A oração tem que ser constante. A Bíblia diz: orai sem cessar, é constantemente. Orai e vigiai, para que não venhais cair em tentação, porque a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Para que o espírito esteja pronto, eu tenho que fazer o quê? Orar, santificar. Eu tenho que estabelecer um culto verdadeiro a Deus. Que culto que é esse? Romanos 12, como a gente sempre fala: rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, que apresentais o vosso corpo como vosso culto racional, e não vos conformeis com o Deus desse século. Quem que é o Deus desse século? Quem, pessoal? É o diabo, pastor. O diabo não é Deus desse século. O diabo já existe há muito tempo. O Deus desse século é o quê? O esfriamento, é o dinheiro na vida de muitas pessoas, é a soberba, é o orgulho, é a eficácia do mundo dentro dela. O Deus desse século cegou a visão dos incrédulos para que não crescem na palavra da verdade. Cegou. Hoje o dinheiro cega a visão de muitas pessoas. Teve uma pessoa que chegou na minha casa, sentou na minha mesa e falou assim: olha, diante de Deus, eu quero que Deus me dê o pior castigo se eu tiver mentido. Na minha mesa ele falou assim: ó, por causa de dinheiro, eu sou capaz de passar por cima do meu melhor amigo. Cegou a visão dos incrédulos. Já é incrédulo, né? Agora mesmo que se tornou cego. Ou seja, o Deus desse século. Olha a igreja de hoje em dia, meu Deus. Olha a igreja do passado. Se a gente olhar a igreja do passado, meu Deus, a gente olha para a igreja do passado, a igreja de Corinto, nós pensamos assim: Paulo, poxa, essa igreja arrebentava, essa igreja era de Deus, porque Paulo era o pastor, Paulo pregava. Não provém do homem do altar, não, provém de quem está nos átrios sentando ouvindo porque se um dia você envergonhar o evangelho de Cristo, eu vou ser culpado também. É aquilo que eu falei na quinta-feira: vai lá fora, faz alguma coisa de errado e fala que você é membro da igreja sem mácula, tá? O que teu pastor está te ensinando? O que aquele falso profeta do altar está te ensinando? Não falo isso? Então a culpa vem pro pastor. Por isso que a igreja que tem que ter um avivamento. Por isso que o povo dos átrios do Senhor tem que estabelecer um novo culto para Ele, o Novo Testamento, o novo concerto. Eis que chegará um dia, Deus fala, que eu farei um novo concerto com a casa de Israel e com a casa de Judá. E eis aqui o concerto, eis aí o dia da salvação, eis o dia da expiação, eis o dia da redenção, eis o dia que os homens são salvos pela palavra. Se chegou, e é hoje, não é ontem, muito menos no passado, porque no passado não eram salvos pela carne, pela lei.
diretamente pela lei. Hoje nós somos salvos pela graça, por intermédio de Cristo Jesus. E isso não vem de vós, é de Deus. Romanos mesmo fala isso. Salvação não vem da gente. Nós não produzimos salvação porque nós somos maus. Como é que pode um ser mau produzir salvação? Não é? Impossível. Então a salvação quem produz é Ele, é Deus que produz. Se você for salvo, se é que você vai ser salvo, não sei o seu interior, não conheço o seu coração, mas se você for salvo, você não vai ser salvo porque você está aqui nessa noite. Você não vai ser salvo porque o pastor coloca as pregações no YouTube, aí você vai lá, senta e ouve as pregações, marca no seu caderninho tudo aquilo que você está ouvindo. Não. O que vai mostrar que você é uma pessoa salva? As suas obras, suas atitudes, o que você faz lá fora. Pastor, mas espera aí, como assim? Já não foi pregado milhares de vezes que nós não vamos ser salvos pelas obras? Sim, mas o salvo faz o quê? Pratica as obras de um salvo. Aqueles que é salvo produz frutos de salvação. Aqueles que é salvo, hoje uma pessoa diante de Deus, acordei de manhã hoje, uma mensagem no meu celular, domingo, uma pessoa falou assim: oi, desculpa por ter te mandado uma mensagem, mas quando você veio aqui na nossa casa, eu e meu esposo estava conversando e a gente falou que, rapaz, diante de Deus não é para se gloriar, é como eu sempre falo, eu prego aquilo que eu tenho que viver, eu tenho que passar para vocês, não o que está escrito aqui, mas o que eu vivo. Falou bem assim. Depois que você veio aqui, eu estava conversando com meu esposo, tem algo diferente na sua vida, tem algo que é diferente, não sei, você transmitiu algo que é diferente, e se você quiser eu mostro a mensagem para vocês. Aonde a gente vai, a gente tem que levar Cristo, porque não sou eu mais que vivo em mim, mas Cristo vive em Paulo mesmo falou, não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. E quantas pessoas não podem falar isso? E quantas pessoas não podem dizer assim, ó, é Cristo que vive em mim? Aí o vizinho vai falar, quem? Cristo. Tem certeza? Não parece? Pela boca é muito fácil falar de Cristo, o problema é transmitir pelas obras, pelo testemunho. O problema é mostrar pelas atitudes. Eu sempre falo, vou falar mais uma vez, guarda no seu coração, se Jesus estiver na sua casa, não se preocupe, os vizinhos vão perceber. Se Jesus estiver dentro de você, não se preocupe, quem trabalha com você vai perceber, pelos conselhos que eles pedem. Tô cheio de problema, já sei com quem que eu vou conversar, tal fulano tem a palavra certa. Aí você vai lá, cheio do Espírito Santo, e usa a palavra da verdade. Amém? Estão conseguindo entender, pessoal? Pior dos grupinhos de dentro da igreja, sabe qual que é? Tem de Cefas, tem de Paulo, tem de Apolo e tem o de Cristo. Pastor, peraí, não. O grupinho de Cristo, não digamos que é o de Cristo, mas o que se intitula de Cristo, que é o grupinho que diz que tem muitos dons, que é de Deus, não é? Não precisa fazer isso não, Deus ele é comigo, tudo ele se intitula como ele consegue, como ele pode, tudo ele diz eu consigo, eu posso, porque Deus é comigo. Quando olha para dentro da pessoa não tem nada de Espírito Santo não. Ontem eu estava falando aqui na limpeza da igreja, estava falando para alguns obreiros e alguns membros lá na cozinha. Existe 3 pessoas dentro da gente, 3. Existe aqueles que a gente acha que somos, existe aquele que as pessoas pensam que somos, e o pior de tudo, existe aquele que Deus sabe o que a gente é. Aquele que Deus sabe. Leonardo Ravenhill falou essa frase: o pior de tudo não é o que você pensa de você, e muito menos o que o próximo pensa, é o que Deus pensa a seu respeito. Não é? Será que se Deus olhasse para dentro de mim hoje, o que ele viria? Uma pessoa que ele está a ponto de vomitar-te da boca? Uma pessoa que ele olha para dentro de mim e diz, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca, porque não és quente nem frio, não és do mundo, muito menos da igreja, você é neutro. Uma hora está na igreja, outra hora está no mundo, uma hora pratica a justiça, outra hora pratica o pecado. Que membro que é esse? Que cristão que é esse, meu Deus? A igreja de Corinto fazia isso.
um povo mundano dentro da igreja. Podemos se dizer, dentro de muitas igrejas hoje, que tem povo à riveria, é ou não é? Mas não tem nada de Cristo. Que tem dom de cura, entre aspas, mas não é Cristo que cura. Porque a Bíblia mesmo fala que o diabo se transfigura em anjo de luz, que se possível enganaria até os escolhidos. O diabo se transfigura em anjo de luz, é ou não é? Sim ou não? Na macumba, eu tinha um professor que era espírita, ele tinha um câncer. Aí ele falou assim: olha, semana que vem eu vou ser operado. É mesmo? Eu me lembro até hoje. Mas vai ser operado aonde? No ritual que vai ser feito. Eles colocam ele deitado, eles fazem um ritual espiritual para ser curado do câncer. O diabo também faz cura. O diabo também faz milagre. O diabo também prega a palavra. Como assim, pastor? Quando o diabo leva Jesus para cima do pináculo do templo, fala o quê? Não é tu filho de Deus? Joga-te daqui, porque está escrito: darão ordem aos teus anjos para que te proteja. Salmo 91, é ou não é? Não, Satanás, está escrito que nós não devemos tentar o Senhor nosso Deus. Não és filho de Deus? Transforma essas pedras em pão. Não, Satanás, está escrito que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está vendo tudo isso aqui? Tudo isso, se você se prostrar diante de mim e me adorar, tudo isso aqui eu vou te dar. Está escrito que somente a Deus é digno de ser. O diabo também conhece a palavra. O diabo também usa a boca de pastores para pregar a palavra. Como um dia manifestou um espírito na igreja, quando eu estava na igreja da graça, que era de uma outra igreja, ele falou assim: olha, eu que subo aquele altar, eu que falo através da boca daquele pastor, eu. Mas como assim, diabo? Eu prego a letra. As pessoas entram na igreja, saem cansadas. As pessoas entram na igreja, não veem resultado na vida espiritual dela. Querem prosperar, querem conquistar, querem ganhar tudo aquilo que o homem pode tomar proveito nessa terra, mas de palavra não tem nada. É ou não é? É os sermões de hoje em dia que mostra que você pode tudo, que você conquista tudo. Prosperidade, bonança, riqueza, quando eu vejo que na Bíblia não tem nada disso. Uns eram de Paulo, outros de Cefas, outros de Apolo e outros de Cristo. O grupinho dizia: não quero ser guiado pelos pensamentos dos homens. Dentro da igreja de Corinto, isso. Dentro da igreja, sabendo que tinha um líder, tinha um pastor ali. O que ele está falando não vou seguir não. Eu vou ler a Bíblia em casa, eu vou vir para a igreja porque eu gosto, mas eu vou ler a Bíblia em casa e tudo que está escrito ali eu vou fazer. Não ficava debaixo da ordenança do que o pastor pregava, do que o pastor passava. Faziam conforme os seus próprios interesses. É isso que está falando em Coríntios capítulo 3. Primeiro ponto, qual que é? Divisão dentro da igreja, que era a igreja de Corinto. Segundo ponto, que é um dos principais que acontece em muitas igrejas: problemas doutrinários. Problema de doutrina. Eu marquei no meu caderno, estava hoje refletindo sobre isso, que a igreja tinha todas essas divisões. A igreja de Corinto tinha todas essas divisões, povo daqui, povo de lá. Era uma igreja cheia, mas toda dividida, e tinha problemas de ordem doutrinária, de ensinamentos bíblicos, que é o pior de todos. Quando passa uma comida podre, quando passa algo que estraga o cristão. Hoje você conhece a palavra da verdade, mas quem garante que você vai continuar na verdade? E se não vir um herege, como disse Paulo, um enviado por Satanás, e pregasse outra heresia para você, e você não caísse na heresia que era pregada? O que convém que você vai permanecer firme? O que mostra que você vai continuar pautado com os dois pés sobre a pedra de salvação, a pedra fundamental? O que garante? Pastor, hoje pode soprar o vento que for, mas eu vou permanecer forte. Tinha muita gente que falava isso, hoje não está mais no meio de nós. Tem muita gente que falava a mesma coisa. Leia Hebreus capítulo 6, você vai entender. Marca aí na sua Bíblia, no seu caderninho, Hebreus capítulo 6. Você vai ver que a Bíblia diz que pessoas ouviram a palavra da verdade, experimentaram do dom celestial de Deus, aproveitaram o dom do Espírito
e desviaram da verdade, porém é impossível que retornem ao arrependimento. Fazendo isso, crucificam Cristo de novo e o colocam a vitupério, a vergonha. A vergonha. Como assim? Estava dentro da igreja pregando a verdade, membro, obreiro, pastor, seja quem for, depois vai para o mundo, e o que ele pregou? Então é mentira? Não. Talvez meias palavras eram verdade, mas isso significa que ele nunca se firmou na verdade. Para você ver o que fala não tem proveito, é o que a gente demonstra. Amém? Amém, gente? Vocês estão bem? Olha, eu acho que se você tivesse a funda de Davi, vocês acertavam a minha cabeça aqui. Tô aqui, não, né? Coríntios capítulo 15, que era um problema doutrinário que eles não criam. 1 Coríntios 15, mas fiquem lá, deixa marcado o 2 Coríntios que a gente falou no começo. Vocês estão com pressa para ir para casa, gente? Tá bom. Vou tomar até essa água com gás para me dar mais gás, né? Pregar com mais força. Problemas doutrinários na igreja. Um dos primeiros pontos, que foi um dos problemas doutrinários dentro da igreja de Corinto, foi a respeito da ressurreição. Porque uns diziam assim: eles estão pregando ressurreição, mas é impossível que o morto se ressuscite. Se a Bíblia fala que o homem está direito a morrer uma única vez, depois disso vindo o juízo, é impossível que alguém morra e retorne em vida de novo. É ou não é? Esse era o pensamento que estava passando pela igreja de Corinto. Paulo diz assim no capítulo 15 de 1 Coríntios: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vou tenho anunciado, se não é que cresces em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que eu também recebi, que Cristo morreu por nossos, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vivem ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim como um abortivo, porque Paulo matava cristão. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito, mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Aí ele fala assim: então, ou seja, eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim havemos crido. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos. Paulo estava falando assim: olha, nós pregamos a ressurreição de mortos, que Cristo ressuscitou entre os mortos, e vocês não creem que há ressurreição de mortos. Aí ele diz assim no 13: e se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, a qual porém não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo, só nessa vida somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Paulo está falando assim para eles: pessoal, vocês não creem em ressurreição de mortos? Então Cristo não ressuscitou. Vocês não creem que Cristo ressuscitou? Então é vã a nossa pregação. Então o que a gente está pregando aqui é tudo mentira. E se Cristo não ressuscitou,
vocês ainda continuam contaminados pelo pecado, para a perdição de vocês, e ainda aqueles que dormiram ou que morreram estão perdidos. Como eu sempre falo, bendita a cruz de Cristo, seja bendita eternamente, porque se não fosse a cruz de Cristo, hoje a gente não teria salvação. Paulo estava explicando isso para o povo de Corinto. Vocês não creem em ressurreição? Então é em vão nossa pregação, vamos acabar tudo por aqui. Paulo falava assim, porque eu prego a Cristo ressuscitado. É o que a gente prega também, porque a pregação da palavra de Deus, a palavra da cruz, é loucura para o mundo e indício de perdição, mas para nós é o que? Indício de vitória, indício de salvação. Paulo fala, nós pregamos a cruz, vocês não creem na cruz? A cruz para vocês é indício de perdição, mas para nós que pregamos a cruz, é indício de salvação. Nós somos salvos pela cruz de Cristo, nós somos salvos pela graça, a graça irresistível, a graça que cravou Cristo naquela cruz, para que hoje a gente pudesse estar aqui. Primeira doutrina que foi passada, herética dentro da igreja de Corinto, era que não havia ressurreição. Não, Cristo não ressuscitou não, Ele morreu e permaneceu morto, só foi o Espírito arrebatado. Paulo já estava de saco cheio. Você vai ver no último capítulo, eu vou mostrar ainda. Paulo estava de saco cheio, com tanta ênfase, com tanta pergunta inadequada, com tantas coisas que não deveriam ter dentro da igreja, meu Deus, dentro da igreja. Paulo pregava, eles debatiam, mas eles debatiam sem respaldo bíblico. Paulo pregava, ou Apolo pregava, ou Cefas pregava. Não, peraí, está tudo errado. Nós queremos viver segundo o nosso conceito, e não segundo o que está sendo pregado em cima do altar. E a gente vê hoje em muitas igrejas que é assim, e sim, assim também na nossa, porque a gente prega a verdade, né? A gente prega a verdade. É como eu sempre falo, se a gente prega mentira, me prova onde está a mentira que a gente está pregando. Me prova na Bíblia, não no seu achismo, porque ministério de achismo está cheio por aí. Eu não concordo, meu amigo, você não está discordando de mim, você está discordando da palavra. E para mim pouco me importa o pensamento daqueles que tentam reter, ou tentam defamar a pregação que a gente prega aqui em cima. Para mim não me importa. O que importa é que eu estou pregando a palavra da verdade. Aqueles que creem vão ser salvos. Vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. Paulo mesmo falou. Isaías disse, quem deu crédito à nossa pregação? Porque sabe que é através da pregação que vem salvação. Ou seja, o dia que você começar a pensar assim, cuidado, você começar a pensar assim, peraí, eu não concordo ali com algumas coisas que o pastor está pregando, meu amigo, tome cuidado. Tome cuidado, porque não tem nada de Deus aí não. Tem nada de Deus aí não. Porque a Bíblia mesmo fala que o diabo joga os dardos inflamados do maligno. O diabo sopra no ouvido, né? Espera aí, o que ele está pregando é mentira. Nem tudo tem que levar a sério, nem tudo que ele prega é verdade. Volta a frisar, me mostra na Bíblia onde eu estou mentindo. O problema é que a igreja evangélica adulterou tanto o evangelho de Cristo, que hoje o povo está acostumado com açúcar, com melzinho, que não consegue mais receber uma palavra forte, que não consegue mais receber o verdadeiro evangelho. Foi isso que Paulo falou em Coríntios capítulo 3. Eu cheguei aqui, estabeleci o evangelho pleno de Cristo, vocês já não suportaram. Saí, fui para Efésios, deixei aqui Apolo, e agora tem que voltar para resolver essa questão. Vocês são carnais, vocês não têm nada de espírito dentro de vocês, vocês vivem na carne, vocês são rebeldes, vocês olham para a pregação do evangelho e vocês os consideram como esterco. O povo de Corinto era assim, e vê se não se baseia em muitas igrejas hoje em dia. E quando eu falo igrejas, coloca a nossa igreja no meio também. Não devemos apenas apontar lá fora. Olha para o nosso povo, o evangelho que a gente prega, a verdadeira, era para a igreja estar cheia. Mas eu garanto para vocês, nem todos suportam a palavra da verdade, nem todos, infelizmente. Então, primeira doutrina que tentaram inverter do que já foi pregado, era que não existia o quê? A ressurreição. Não, Cristo não ressuscitou, porque não pode o morto voltar. E olha como eles tentavam inverter essa verdade em mentira. Olha como Paulo tinha que bater na mesma tecla. Você pode ler o capítulo todo em casa, eu estou resumindo. E a próxima
doutrina que eles tentaram inverter, existia problemas com respeito à doutrina da liberdade cristã. Como assim liberdade cristã, pastor? Capítulo 10 de 1 Coríntios, versículo 28. (22) 10, 22. Primeiro ponto que eles tentaram inverter aqui é que por eles ser cristãos e achar que são eleitos, escolhidos, eles podiam fazer de tudo que não iria desagradar a Deus. Poderiam fazer de tudo. Se Cristo morreu pelos meus pecados, então eu posso fazer de tudo, né? Que eu vou ser salvo mesmo assim, porque Ele levou consigo meus pecados. E não é dessa maneira. Então eles tentaram fazer com que a liberdade cristã enchesse a igreja de pessoas que ouviam a palavra, mas praticavam as mesmas obras do mundo. Não era uma igreja santificada, não era uma igreja separada por Cristo, era uma igreja rebelde. Diz assim, 10, 22: liberdade e amor aos cristãos. Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que eles? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas o quê? Edificam. Ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é do seu outrem. Comei de tudo, a gente já pregou isso. Comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e a sua plenitude. E se algum dos infiéis vos convidar e quiser dizer, comei de tudo que se puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. Mas se alguém vos disser, isso foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu, e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Digo, porém, a consciência, não a tua, mas a do outro, porque há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outrem? E se eu com graça participo, porque eu sou blasfemado naquilo porque dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Segundo passo, fora a ressurreição, que eles tentaram inverter essa mentira, dizendo que não havia ressurreição. A verdade é que havia. A verdade é que Cristo ressuscitou, e eles não queriam isso. Segundo ponto, Paulo falou assim, pessoal, vocês estão dentro de uma igreja cristã separada, irrepreensível, que é para dar um bom testemunho, bom senso, bom caráter. Vocês estão fazendo tudo diferente, vocês estão errando até nisso. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Aí ele fala de novo, tudo me é lícito, mas nem tudo me edifica. Volto a frisar, uma questão que é levantada dentro de muitas igrejas. Quer aceitar ou não queira, meu amigo, eu sou obrigado a pregar o que está escrito na palavra, amém? Pastor, posso fazer uma tatuagem? Faz uma para você ver o que vão falar da igreja. Não estou dizendo que a tatuagem vai te mandar para o inferno, não, tá? Não é isso que eu estou falando. Faz uma tatuagem dentro da igreja, estando dentro da igreja, aí você vai ver o que o povo lá fora vai falar da nossa igreja. É ou não é? Tudo me é lícito, mas nem tudo não me convém. Para que eu vou manchar o templo do Espírito Santo? Para quê? Você que tem, não tem problema nenhum, tá, pessoal? Não estou condenando. Eu estou falando agora que você conhece a palavra da verdade. Agora, chegar para mim ali no escritório, pastor, eu vou fazer uma tatuagem. Ora para eu não ter uma varinha, né? Em cima da escrivaninha lá. Mas se você sabe, como Paulo disse, se sabe que escandaliza, meu amigo, não faça. Se você sabe que pastor, eu bebo um pouquinho de cerveja lá, mas é escondidinho, ninguém vê. Se a sua consciência te condena. Se você vem falar assim, ninguém vê, já está te condenando. Se você bebe um pouquinho de cerveja, um traguinho de cigarro, qualquer outra coisa que você faz, não ser na frente de ninguém,
Mas se a tua mente te condena, meu amigo, Paulo está falando, se está condenando, se a sua consciência está condenando, então é condenável. Se você chega assim, pastor, é pecado fazer tatuagem? Então nem faça, porque já tem dúvida. Se você está perguntando, você já sabe que isso ali pode te condenar. É ou não é? Não tem lógica. A Bíblia diz que a mulher santa tem que se vestir com os vestes de santidade. Uma vez eu preguei isso na outra igreja, porque parecia um desfile de moda, né? Lembra como é que era? Faltava botar aquele tapete vermelho. Agora vai entrar a Miss não sei do que. A Miss Bíblia, chegava com a Bíblia assim, né? Passava um batonzão vermelho. Nada contra, mas só para você entender. Parecia uma disputa de quem podia vir. A roupa mais curta ganhava uma Bíblia de brinde, né? Infelizmente. Pastor, peraí, tá pregando isso no altar. Mas é verdade. Era quem mais podia vir com roupa curta para a igreja. A Bíblia diz que a mulher santa tem que se vestir com veste de santidade. Veste de santidade, vestir adequadamente. Tem nada a ver, pastor, então vai falar para a Bíblia, meu filho, não para mim. Tem nada a ver, Deus quer o meu coração. Passa agora na BR ali, como é que é o nome daquela BR que vai para Gaspar ali? Que tem a Hyundai ali, alguém sabe? Auto Renault? Tem as garotas de programa que ficam lá. Chega lá e vê se você vê uma mulher vestida de social com uma Bíblia debaixo do braço. Vai ver não? Vai ver com roupinha curta, parecendo tudo, não é? Claro, exatamente. Se você chamar a polícia, chegar um homem aqui com uma roupa de açougueiro, aquela capa branca, eu chamei a polícia. Mas por que você sabia que não era policial? Porque não estava o quê? Vestido com a roupa. A roupa define caráter, sim. A roupa define caráter, sim. Saiba se vestir para vir para a igreja. Saiba como se vestir. Fazei tudo para a glória de Deus. Eu vou com uma sainha curta porque é para a glória de Deus. Sai para lá, Satanás. Né? Infelizmente é assim. E quando eu preguei isso na outra igreja, mas só faltaram tacar aquele tamanco, que eles iam com tamanco, né? Aquela sola de tamanco na minha cabeça. Mas convenha que a palavra seja pregada. Convenha que a palavra seja pregada. Então tudo que escandaliza, tudo que o povo lá de fora, o ímpio, vai olhar e vai falar assim: tá, mas ele não é da igreja, por que ele fez isso? Não faça. Não faça. Se você sabe que é errado, não faça. Porque vai condenar tanto você quanto aquele que está te vendo fazer isso. Porque ele de maneira nenhuma vai vir para a igreja, de maneira nenhuma vai voltar para o evangelho, porque ele não vê diferença. Por que as igrejas estão parecendo com o mundo? Porque, meu amigo, olha, esses dias eu mostrei até os vídeos para os obreiros, numa igreja aí tradicional que prega prosperidade. 2 rapazes vestidos de mulher dançando Beyoncé dentro da igreja. Os obreiros viu, não viu? Numa igreja aí, né? Que é a igreja que condena a gente, tá? Os membros de lá que condenam a gente. Falso profeta que prega heresia. A dançar que nem Beyoncé no altar pode. E homem vestido de mulher de tamanco. Se você quiser eu mando para você. Me pede que eu mando depois para você assistir. E nós que somos os falsos profetas. E nós que vamos para o inferno por pregar heresia. Infelizmente está assim. Mas convenha que a palavra seja pregada. Amém. Então Paulo estava falando, pessoal, vocês quando entram no açougue, vocês compram tudo que vocês vêem por causa da consciência. Vocês não perguntam para o açougueiro assim: essa carne é de hoje? Não, né? Vocês chegam lá e perguntam: oi açougueiro, essa carne é de hoje? Esse animal foi matado hoje? Isso aí é como é que é o nome dos boi lá? O precoce, o Nelore, né? Qual que é essa marca aí? Não, ninguém pergunta por causa da consciência. Não, me vê meio quilo de carne moída aí, você não sabe de quanto que é, mas a consciência não condena. Paulo estava falando isso. Vocês comem de tudo, vocês fazem de tudo, porque a consciência de vocês não os condenam. Vocês pecam com liberdade, vocês erram com liberdade, vocês difamam o evangelho de Cristo com liberdade, vocês escandalizam com liberdade, por causa da consciência de vocês. Mas não é assim que a palavra nos mostra. Para você ver uma igreja cheia de problema. Primeiro ponto, ressurreição, que eles não acreditavam. Segundo ponto, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eles faziam o que eles queriam e não o que a palavra mandava. E havia ainda também um problema de casamento.
Coríntios capítulo 7, não precisa abrir, mas se você quiser marcar no seu caderno aí, Coríntios capítulo 7, Paulo tem que falar acerca do casamento, porque uns falavam assim: Paulo, eu sou mais santo se eu casar, ou eu sou mais santo se eu permanecer solteiro? Porque se eu for solteiro, eu vou conseguir me dedicar mais a Deus, e se eu for casado, eu não vou conseguir. Até isso eles argumentavam, até isso eles queriam resposta para isso. Então peraí, não foi assim no princípio, né? Deus fez o homem e a mulher, serão uma só carne, unirá o homem e a sua mulher e serão um só. Tem que casar, claro, se possível case. Se você achou a sua alma gêmea, né, case. Pastor, tem que levar esse karma pro resto da minha vida, leve até quando for, mas se você é casado, louvado seja Deus. A Bíblia diz que o homem que encontra uma mulher encontrou a benevolência do Senhor, a bondade de Deus, amém? Até isso eles argumentavam. A igreja estava dividida por uma série de problemas que se refletiam dentro dos cultos. Tanto problema que se refletia dentro dos cultos. Agora imagina um culto de uma igreja, né? Eu já falo até para os meus obreiros: meu Deus, olha, é difícil, hein? Subir aquele altar e pregar, e sabendo que depois que tem gente que fala mal do pastor por trás, é muito difícil. Agora imagina no tempo de Paulo, que eles chegavam mesmo: ó, Paulo é assim assado, e tentavam inverter a verdade que Paulo pregava em mentira. Imagina no tempo de Paulo, tudo que eles faziam refletia nos cultos. Os dons de língua que eles falavam, uns queriam ser mais espirituais que o outro, está em Coríntios capítulo 14. Uns queriam ser, não, nós falamos em língua dos anjos, né? Nós falamos em línguas estranhas, nós somos mais espirituais que esses, que outrem. Paulo falou que o dom de profecia é superior ao dom de línguas. Não adianta nada vocês falarem em línguas estranhas, porque vocês estão edificando a vocês mesmos. E se não tiver quem intérprete, cale-se. Se não tiver quem interprete, vocês têm que ficar calado, de boca calada. Não vem falar coisa que não sabe. Paulo estava falando assim, Coríntios capítulo 14. Pode ler em casa. O dom de profecia é superior ao dom de línguas. A palavra do evangelho é superior ao dom de línguas. Eu estou pregando, você está entendendo, né? Agora imagina se eu tentar falar uma língua diferente aqui, você vai entender? Não edificou ninguém. Paulo estava falando isso em Coríntios capítulo 14. Pode ler todo ele, você vai ver. Vocês estão falando para o proveito de vocês, porque não está edificando ninguém. Aquele que fala em língua edifica-se a si mesmo. E se não tiver intérprete, que fique calado, cale-se, de boca calada, e ouve o que está sendo pregado. É isso que Paulo estava falando na igreja de Corinto. Até nisso eles queriam ser mais que os outros. Nos 4 grupinhos que tinha, como eu falei desde o início, era casamento, era ressurreição, era pecado em cima de pecado, que ninguém sabia se era pecado, se não era. Eles faziam do jeito dele e não faziam. E até as mulheres da igreja de Corinto queriam ensinar, pregar. Até as mulheres queriam ser mais que os homens e pastores da igreja. Está lá em Coríntios capítulo 14, 34. 1 Coríntios 14, 34. Diz assim: 14:33. Coríntios capítulo 14, 33, diz assim: porque Deus não é Deus do quê? De confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. As mulheres estejam o quê? Caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem aonde? Não fique brava comigo, mulherada, é o que a Bíblia está falando, tá? Pastor, se eu tivesse a flecha aqui, eu já acertava uma flecha no Senhor. Imagina o que era a igreja de Corinto. Claro que vocês têm que sim, pastor, com dúvida, a Bíblia diz que não pode ensinar. A mulher não pode ensinar na igreja. Não pode, igreja que tem pastoras, não é igreja. Não existe igreja com pastoras. Você não vê na Bíblia isso. Você não vê nenhuma. Se tiver igreja que tem pastoras, não pode ser chamada de igreja. A própria palavra fala isso, meu Deus, que a mulher, ela tem que ficar calada dentro da igreja. Imagina mais ensinar. E se tiver dúvida de alguma coisa, que argumente o marido em casa.
Tire as suas dúvidas com o marido em casa. Pastor, mas o meu marido não entende nada de Bíblia. Então fala com o pastor, converse com o obreiro, para que você possa entender a palavra. Mas a Bíblia proíbe que a mulher ensine. E na igreja de Corinto era o que mais tinha, era a mulher querendo ensinar. Imagina, né? Mulher já não gosta de falar, né? Eu imagino um concílio de mulher. É uma maravilha. Né? Aí chega uma próxima parte, na hora da Santa Ceia, a hora mais sagrada da igreja, a hora mais sagrada que tem na igreja. A Bíblia, Paulo mesmo fala que eles ceavam embriagados, bêbados. O povo, quando Paulo ia fazer a ceia, ou quando eles iam cear em casa ou dentro da igreja, a Bíblia diz que eles participavam da ceia embriagados, bêbados. Olha o temor pelas coisas de Deus. Pastor, mas que coisa ridícula. Tem gente que bebe a Santa Ceia também assim. Talvez não bebe na hora, mas no outro dia bebe. Talvez não faz nada errado na hora, mas no outro dia faz. Né? Escandaliza-se quando dizem, chega um bêbado ali, tomou a ceia. Tem gente que faz pior, meu Deus. Tem gente que faz no outro dia. Tem gente que faz durante a semana. Tem gente que peca muito pior do que uma pessoa que bebe embriagado. E Paulo fala, está lá em Coríntios capítulo 11, 21, sobre aqueles que bebem a ceia embriagado. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se, ou outro se embriaga e toma da ceia. Bebiam a Santa Ceia embriagado. Corinto era uma igreja com graves complicações. A igreja de Corinto era uma igreja, meu Deus do céu, mas mesmo considerando tudo isso, uma igreja cheia de dom, uma igreja que tinha ordenança bíblica, uma igreja que tinha bons pastores, mas não se convertiam por nada. E o pior de todos os pecados que tinha dentro da igreja, eu falei 2 até agora: divisões dentro da igreja, problemas doutrinários, e o terceiro, que é o problema moral. Esse é o que difama a igreja. Esse é o que acaba e que desabala a estrutura da igreja. Problema moral, ou pecado moral. Tinha um irmão que processou na igreja de Corinto, isso na igreja de Corinto, que está lá no capítulo 6, se você quiser abrir já para acompanhar, capítulo 6. Tinha um irmão que processou outro em um tribunal secular. É como se aqui dentro, vamos supor assim, um membro, o seu Almir, processar o nosso irmão, o seu Valmor, mas não chegaram para o pastor falar assim: pastor, o seu Almir está com uma encrenca comigo, dá para a gente conversar? Dá, vamos sentar, vamos conversar, vamos ver o que está acontecendo. Foram a tribunal secular, diante de juiz, diante do tribunal, para resolver essa questão. Paulo, até isso, meu Deus, não, vocês estão ficando loucos, até isso, vocês estão muito mundano, vocês estão indo a tribunal secular para resolver questão de vocês. Isso estou falando dentro da igreja, birrinha de irmão com irmão, birrinha de cristão com cristão. Não se sabia se era por causa de dinheiro, se era por causa de terra, se era por causa de família. A Bíblia não fala, mas foram a tribunal. Capítulo 6 de 1 Coríntios. Paulo censura o litígio entre os irmãos. 1 Coríntios capítulo 6. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir ao juízo perante os justos e não perante os santos? Paulo estava falando, vocês vão diante dos injustos resolver essa causa e não diante dos santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas que pertencem a essa vida. Então, se tiverdes negócios em juízo, pertencestes a essa vida, pondes na cadeira os que são de menos estima a igreja? Para vos envergonhar, o digo: não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um, olha só, nem mesmo um possa julgar entre seus irmãos, mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isso perante os
infiéis. Na verdade já realmente uma falta entre vós terdes demandas um contra o outro. Já é uma falta vocês ter birra entre vocês, Paulo está falando. Porque não sofreis antes a injustiça? Porque não sofreis antes o dano? Mas vós mesmo fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso aos irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Paulo falou assim: como é que pode? Dois irmãos da mesma igreja, tendo contenda um com o outro, e ainda vão a concílio, ainda vão a juiz, ainda vão tirar conclusões perante o juiz. Paulo falou assim: esses homens não são injustos? Por que vocês não vão então diante dos santos? Por que vocês não falam diante dos homens de Deus? Entrega essa causa a eles, sentam diante deles, para que essa questão seja resolvida. Aí Paulo falando assim: e vocês fazendo isso, vocês envergonham o Evangelho de Cristo, envergonhando o Evangelho de Cristo, porque o ímpio fala assim: peraí, eles não têm Deus, eles não têm a lei de Deus, eles não têm a lei deles, o que eles estão vindo a juízo fazer questão de lei? É ou não é? Paulo estava falando isso, envergonhando o Evangelho de Cristo. Claro que se você tiver uma causa na justiça, resolva. Eu estou falando irmãos dentro da igreja, irmão com irmão. Na igreja de Gaspar que eu tocava, tinha um grande problema. Tinha uma pessoa que hoje ela é falecida, ela tinha uma loja, e a gente falava: pessoal, para ajudar essa, né? Porque o maçônico é assim, o maçônico ajuda o maçônico compra na loja de maçônico. Se o maçônico sabe que ele precisa de uma peça, ele não vai em qualquer loja, ele vai na loja de maçônico comprar. Então olha como eles são unidos. E eu falo, na igreja tem que ser a mesma coisa, tem que ser unida. Compra na loja da irmã. Mas para que eu falei isso? Ela falou assim: pastor, nunca vi povo mais caloteiro como os evangélicos. É ou não é? Infelizmente. E ela queria colocar a questão, mandar para o SPC, mandar para o Serasa, isso, para aquilo outro. Ou seja, problema dentro da igreja, se resolva. Olha o problema dentro da igreja, se resolva. Paulo estava falando assim: vocês têm um pastor de vocês, se você tem um problema, senta comigo lá, vamos conversar. Eu tenho certeza que eu vou te dar uma base bíblica para o seu problema, como eu já conversei com muitos aqui, é ou não é? Falando através da palavra, não por mim mesmo. É como eu sempre falo: casamento, os dois casados chegam na minha mesa, fala: pastor, a gente quer separar e não dá mais. Pela minha vontade eu falo o quê? Se separa, é ou não é? Mas pela Bíblia eu falo o quê? Pode separar não. Pode começar a resolver essa questão aí, os dois sentar e conversar, porque não é desse jeito não. Não é dessa maneira. Se for do jeito do homem, ele tenta fazer do jeito dele. Mas segundo a palavra da verdade, meu amigo, tem que ser conforme a palavra fala. Amém? E por essa atitude estavam pondo o evangelho em vergonha diante dos ímpios, que está no versículo 6, capítulo 5, versículo 6. Havia também um grupo que estava voltado às práticas da prostituição, prostituindo mesmo, a prostituição religiosa, que está no capítulo 6 de 1 Coríntios 6,18. Porque a igreja de Corinto era uma igreja muito de prostituição, havia muita prostituição naquela cidade, e a igreja de Corinto começou a fazer a mesma coisa, prostituição. E um dos exemplos que a gente já pregou aqui, que a gente já mostrou para vocês, é do 1 Coríntios capítulo 5. Volta ou não precisa voltar, se estiver no capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 5, que foi a maior imoralidade que foi feita dentro de uma igreja, ao ponto de Paulo ter entregado um na mão de Satanás. Fala assim, ó, 1 Coríntios capítulo 5. A impureza da igreja de Corinto, repreensões e exortações. Geralmente se ouve, olha só, geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal qual nem ainda entre os gentios como é haver. Quem abuse da mulher do seu... Paulo estava falando assim: meu Deus, eu ouvi falar que teve um caso de fornicação dentro da igreja, que nem no mundo eu nunca ouvi falar, que nem lá fora no mundo ouvi falar essa questão dentro da igreja, meu Deus. Um caso de fornicação tal. Aí versículo 2 diz assim: estais inchados, e nem ao menos
vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se tivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome do Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, que seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco do fermento faz levedar toda massa? Um rapaz dentro da igreja que estava tendo relação sexual com a sua própria madrasta, dormia com a própria madrasta, e Paulo enloucou de tal maneira que falou assim: eu não consigo ver vocês nem tristes por tal situação, eu não consigo ver vocês nem entristecidos. Olha o ponto que chegou aquela igreja. Hoje Paulo falou assim: olha, vocês deveriam ter tirado esse rapaz, esse adúltero, esse iníquo da igreja, tinha que ter mandado fora da igreja. Agora imagina o pastor sabendo de um caso desse, vai falar assim: ó, a partir de hoje você não entra mais aqui. Ela é, e é o certo, é o que tem que ser feito. Pessoas que entram na igreja, não quer se converter, escandaliza de tal maneira o evangelho. Biblicamente falando, o pastor tem que falar assim: ó, aqui você não entra mais, para não manchar a igreja imaculada, para não manchar a igreja que foi revestida pelo poder do Espírito Santo. Paulo falou assim: olha, sinceramente, eu não consigo olhar para vocês, olhar para o rosto de vocês e ver que vocês nem tristes ficaram. E Paulo faz o quê? Manda para a mão de Satanás. Igreja de Corinto, uma igreja cheia de problema, com um dos melhores pastores. Ela é Paulo, Apolo, que Apolo também foi um dos melhores pregadores que tem, que está escrito no livro de Atos 18, 24, que fala muito de Apolo. E a gente vê a questão de uma igreja fragilizada, uma igreja fraca espiritualmente falando, mas forte financeiramente falando, forte de povo, forte de status. Ela é. Por isso que eu digo, igreja cheia não é sinal de Deus não, pessoal. Igreja cheia não tem nada de Deus. São igreja inchada, são igreja que pregam para si mesmo, para si próprio, pregam prosperidade, como a gente sempre fala, pregam tudo aquilo que o povo quer ouvir. Ela é. Agora prega isso que está sendo pregado hoje. Tira o iníquo da igreja, tira o pecador da igreja, manda ele sair fora da igreja. Pode sair, aqui não é o seu lugar. Imagina o pastor fazer isso. Se Paulo tivesse no dia de hoje, já teria matado ele a tempo. Né? Se já o povo não aceita um sermão desse, imagina aceitar um mandando embora. Né? O quê? O pastor mandou o tal fulano embora. Não vou mais nessa igreja, porque ele tem pecado, ele tem que permanecer na igreja para mudar. Se não mudou nem naquele tempo, como é que vai mudar? Se tem gente que não mudou ainda, esqueça. Se não mudou em 2 anos que a gente está pregando o evangelho, meu amigo, não sei nem o que você está fazendo aqui ainda. Essa é a realidade. Se você, eu vou dizer uma coisa para você, pode ficar triste com o pastor, pode se entristecer, pode. Se em 2 anos de igreja sem mácula, 2 anos, que vai fazer? Você não mudou ainda e continua praticando as mesmas obras, os mesmos erros, o mesmo pecado, e não passa pela sua cabeça a mudança, pode ir para o mundo, não precisa mais nem ficar na igreja, porque não vai resolver nada. Olha quantos sermões que foram pregados sobre o inferno, olha quantos sermões que foram pregados sobre a ira de Deus sobre o pecador, e não adiantou. Esqueça, o que tinha para passar a gente já passou. Já era motivo para você ter mudado há muito tempo. Não é de agora que a gente vem pregando isso. Amém? Para a gente encerrar, para você, né? Tá doendo a coluna? Não? 2 Coríntios. Eu vou pregar o 2 Coríntios 6 domingo que vem, mas vamos para 2 Coríntios capítulo 13, 12 e 19. Depois você toma um café em casa, passa o sono e está tudo certo. Não, pastor, eu tenho que dormir para trabalhar amanhã. Então toma um cafezinho antes de vir para a igreja, né? Segunda Coríntios capítulo 12, versículo 19. A gente já vai encerrar. E a gente vai encerrar, cantar um louvor e a gente vai para casa. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 19.
para encerrar, é o último aviso aos coríntios. Foi o último sermão, o último aviso, a última falácia, o último concílio. Foi a última vez que Paulo falou com a igreja de Corinto. Última. O título mesmo diz: os últimos avisos aos saudações. Aí Paulo fala assim: cuidais que ainda nos desculpamos convosco? Falamos em Cristo perante Deus, e tudo isso, amados, para a vossa edificação, porque receio que quando chegar vos não ache como eu quereria, e eu seja achado de vós como não querereis, e de alguma maneira haja pendência, inveja, ira, porfia, detrações, mexerico, orgulhos, tumulto, que quando for outra vez, o meu Deus me humilhe para convosco, e eu chore por muitos daqueles que dantes pecaram e não se arrependeram da imundícia e prostituição e desonestidade que cometeram. Essa é a terceira vez que eu vou ter convosco, por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. Já anteriormente o disse, segunda vez o digo, como quando estava presente, mas agora estando ausente, o digo aos que antes pecaram, e a todos os mais que, se outra vez for, não lhes forte, né? Você que entendeu, meu amigo, Paulo estava falando assim, desde o versículo 19: vocês estão esperando que eu peça desculpa para vocês de tudo que foi pregado e falado aqui? Estão muito enganados. A gente chegou para mim domingo passado e falou assim: pastor, e tem gente que está bem magoado com o senhor. Por quê? É porque pelo que está sendo pregado aí. É complicado, né? Imagina a situação do pastor, imagina a situação de Paulo, né? Numa situação dessa, vocês estão enganados, vocês estão esperando que eu vou pedir perdão para vocês? Vocês estão muito enganados. Eu vou voltar para aí, Paulo falou, eu vou voltar, mas quando eu voltar, que Deus me humilhe, para que eu chore pelo pecado de vocês, pelo pecado daqueles que não se arrependeram, porque se vocês não se arrependerem, eu não vou perdoar mais ninguém. Peraí, como assim não vai perdoar mais ninguém? A Bíblia manda perdoar, a Bíblia mesmo fala que devemos perdoar 70 vezes 7 aquele que nos fez mal. Aí Paulo chega assim: vocês estão pecando demais, o sermão que foi pregado para nada resolveu. Eu vou voltar para aí, e a hora que eu voltar, meu amigo, se a igreja não tiver mudada, em outras palavras, acaba por aqui, porque eu não vou perdoar mais ninguém. Paulo falando isso. Olha o ponto que chegou Paulo, olha o ponto que chegou a igreja de Corinto, olha o ponto que chegou aquele povo, o ponto de o próprio pregador: eu não vou perdoar ninguém vai ser perdoado. Será que a igreja de hoje em dia, meu amigo, não está dormindo como a igreja de Corinto? Será que a igreja de hoje em dia talvez não tem tantos erros assim como teve naquele tempo da igreja de Corinto, porque foi a igreja mais problemática? Mas agora pensa comigo, um estudo que você teve hoje, você tem uma ideia de como era a igreja de Corinto do passado. 1 Coríntios, 2 Coríntios. Domingo que vem nós vamos pregar 2 Coríntios capítulo 6. Chega em casa, lê 300 vezes essa passagem, para quando o pastor pregar você já esteja apto para entender a palavra. Amém? Quem entendeu a palavra fala assim: entendeu mesmo? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.